A CESAP investiga 2 novos possíveis casos da varíola dos macacos no Piauí. Os pacientes estão em Parnaíba, litoral piauiense. No estado, ainda não há confirmação da doença, mas a Secretaria de Saúde do Piauí contabiliza 8 notificações. 5 estão em investigação. Sobre esse assunto, vamos conversar a partir de agora com a coordenadora de epidemiologia da CESAP, a doutora Amélia Costa, que já está aqui comigo, ao vivo, no telão do Jornal de Picos. Olá, coordenadora, boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde, ouvintes da TV Cidade Verde de Picos. Na realidade, hoje, até ontem, quando você viu a informação, nós tínhamos 8 casos, hoje nós já temos 9, 3 casos descartados e 6 casos em investigação. Na realidade, esses casos, só ontem foram notificados 5 casos novos, ou seja, 5 casos suspeitos. Na realidade, assim, estes casos, deles são colhidos material, sangue, nós estamos colhendo o exudado, ou seja, o pus da bolha, nós temos que colher a crosta também, aquele cascão. Por quê? São esses exames que vão confirmar se é ou não um caso de monkeypox. Na realidade, estes casos, hoje a clínica, a gente sabe que a clínica é soberana, mas, na realidade, para monkeypox, o que vai ser encerrado, que vai fazer encerrar, é a confirmação dos exames enviados. Esses exames, quando tem um caso notificado, esse exame ele vai ser colhido o material e vem para o LACEN. O LACEN, que é o Laboratório de Saúde Pública em Teresina. Aqui eles são feitos 2 exames, que é de sífilis e herpes. E aí os outros 2 exames, da crosta e do exudado, ou seja, do pus que porventura possa ter, eles são encaminhados para o Rio de Janeiro, para o nosso laboratório de referência, que é a Fiocruz. Chamamos a atenção em relação à clínica dos casos. Gente, hoje os casos não podem ser encerrados pela clínica. Por quê? Porque a gente sabe que os casos são de transmissão. A pessoa contrai a doença pela transmissão nasofaringiana, ou seja, toda vez que a pessoa fala, tosse, ele pode ser também contaminado pelas condições higiênicas, contato com a pele, e também de transmissão por transmissão sexual. Então, a preocupação é a gente alertar para o município em relação à sintomatologia dessa doença. A pessoa geralmente apresenta febre, a pessoa geralmente apresenta dor no corpo, apresenta erupções, que pode ser uma ou várias, também na região da genitália, também pode apresentar estas vesículas. E a preocupação da Secretaria é alertar todos os 224 municípios do estado para a situação vivenciada. Gente, nós temos 3 estados, Maranhão, Ceará, Recife e Bahia, que têm casos confirmados. Então, as pessoas que têm municípios que são circunvizinhos a esses municípios, consequentemente, eles têm que ficar em alerta em relação ao fluxo migratório. Ou seja, a gente sabe que as pessoas desses municípios, às vezes vão para o município do Ceará e lá já tem caso confirmado. Consequentemente, o vírus já existe nesta área. Doutora. Então, o alerta é essencial. Doutora Amélia, em relação a esses casos que estão sendo investigados, essas suspeitas não só de Parnaíba, traz informação para a gente de outras cidades. Existem outras cidades no Piauí com essa investigação e esses pacientes, eles tiveram contato com alguém fora do estado? Eles estavam de viagem em outros locais? Na realidade, a gente sabe que de todos esses casos,
nós tivemos um contato. Primeiro eu vou lhe dizer quais são os municípios. Nós temos casos em Parnaíba, nós temos casos em Esperantina, nós temos casos em União, nós temos casos suspeitos em Curralinhos, nós temos casos suspeitos em Hugo Napoleão, nós temos casos suspeitos em Batalha. Então, assim, estes casos, na realidade, estes municípios, eles fizeram uma investigação criteriosa do caso. A primeira investigação que tem que ser feita é em relação a quê? A saber se ele tem vínculo epidemiológico. O que eu chamo de vínculo epidemiológico? O vínculo epidemiológico, na realidade, é se ele recebeu visita ou se ele viajou ou se ele recebeu visita de outros estados. Por quê? Hoje nós temos 18 estados brasileiros com casos confirmados de monkeypox. Então, é uma doença que ainda não tem vacina, é uma doença que ainda não tem tratamento, e destes casos que estão realmente acometidos, suspeitos, apenas um foi internado. Geralmente são pacientes que chegam na estratégia de saúde da família, onde é a nossa porta de entrada. Aí o primeiro contato que ele tem é com profissionais desta área. E aí nós temos que, a primeira providência é fazer uma investigação criteriosa. A investigação criteriosa que eu falo é em relação a se ele tem vínculo epidemiológico, se ele viajou ou se ele recebeu alguma visita. Agora, a gente tem que saber, entrar na intimidade do paciente, se ele teve realmente relações com parceiros ou com parceiros esporádicos, pessoas esporádicas que mantiveram essa relação, porque isso é essencial. E ficar em alerta em relação à febre, à dor no corpo, ao exantema, que as bolhas que porventura apareceram. Doutora, na manhã de hoje, a Prefeitura da cidade de Araripina, no estado do Pernambuco, divulgou uma nota informando dos 2 primeiros casos suspeitos da doença em Araripina. E por que eu estou tocando no nome da cidade de Araripina? Porque de Picos para Araripina, nós temos pouco mais de 130 quilômetros. E o fluxo de pessoas viajando de Picos para Araripina é grande. Agora há pouco a senhora falava a respeito dos casos confirmados na Bahia, Ceará, Maranhão. E eu pergunto para a senhora, como é que a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí tem trabalhado os limites entre esses municípios, por exemplo, entre Marcolândia com Araripina? Marcolândia é a última cidade do Piauí que faz esse limite com Araripina. Na realidade, nós fazemos uma alerta em relação aos 224 municípios do estado. Por quê? A Secretaria elaborou um fluxograma, o laboratório elaborou um fluxograma e nós encaminhamos para 224 municípios, secretarias municipais de saúde, para que eles sejam divulgados dentro do município. E a Secretaria está se propondo, a próxima semana, provavelmente na terça ou na quarta, fazer uma webconferência com os municípios para alertar em relação a isso. E a gente pede a participação de bioquímicos, pede a participação de médicos, porque nós não podemos trabalhar sozinho na estratégia de saúde da família, nós temos que trabalhar coeso, junto os hospitais de grande porte, hospitais de pequeno porte, a estratégia de saúde da família. Para quê? Para que esse caso seja orientado em relação às medidas de isolamento que ele tem que realmente ser estabelecida para ele enquanto limite, enquanto ele está neste período com esta erupção. Porque a gente sabe que quanto mais tempos, por exemplo, vai secando aquelas bolhas, consequentemente é o período de maior transmissibilidade. Doutora, só para finalizar a nossa entrevista, eu queria perguntar para a senhora sobre o acesso desses pacientes, alguém que porventura venha a ter um caso suspeito da doença, o acesso aos testes, ele é fácil? Na realidade, esses testes, gente, é por conta da condição que os laboratórios realmente impõem. Esses testes, na hora que tem o caso, geralmente a gente orienta que eles mandem pegar aqui no LACEN, é onde eles estão
porque nós não temos, o Ministério da Saúde não dispôs de, como que a gente chama, de insumos para que seja distribuído nos 5.780 municípios deste país. Então, assim, se deixa esses exames, esse material lá no LACEN, consequentemente a pessoa manda pegar no LACEN e leva para fazer essa coleta de exames. Então, a dificuldade é justamente porque é a CGLAB que realmente encaminha. O que é CGLAB? Coordenação Geral Nacional de Laboratórios. Ele é quem encaminha para o LACEN esses reagentes. Em Teresina precisando, ela vai lá no LACEN. Parnaíba precisou, ela veio no LACEN e, consequentemente, a gente colhe o material. Gente, é uma doença que realmente a pessoa pode ficar em casa. Só será encaminhado, nós já recebemos vários casos encaminhados aqui em Teresina, que não será indicado a internação. Então, ele vai de retorno para o município com a orientação, porque o caso só vão ser pessoas internadas, pessoas que realmente necessitam dessa internação. Por quê? Porque ele tem outra comorbidade, ou tenha outra situação de doença. Aí ele é encaminhado. Mas, se não, ele tem que ficar no município. Uma própria estratégia de saúde da família pode dar assistência a um paciente, só que ele tem que ficar na sua casa. Conversamos com Amélia Costa, coordenadora epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí. Doutora, eu queria agradecer pelas informações, pela entrevista e por ter atendido gentilmente o nosso chamado. Nós estamos à disposição, a Secretaria sempre está à disposição e nós queremos também a divulgação de vocês, a colaboração de vocês. Muito obrigada. Obrigado, doutor. Uma boa tarde para a senhora.